Se você está com dificuldade de fazer a sua empresa crescer, esse vídeo eu tenho certeza que é para você. Hoje a gente vai falar sobre as principais barreiras de crescimento dos negócios e o que você precisa fazer para vencer essas barreiras. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Caleb Mendes. E na real que, para quem me conhece também, né, eu sou o Caleb Mendes. Mas enfim, eu poderia seguir o padrãozinho do YouTube e já pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e blá, blá, blá. Mas assim, eu sei que isso é um saco para quem está assistindo o vídeo, então o rolê é o seguinte: assiste esse vídeo até o fim. E se você realmente se identificar com alguma coisa que eu vou falar aqui, porque eu sei que você então, só depois disso você deixa o seu like e se inscreve, beleza? Mas é só se ajudar mesmo, lembra disso. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. O conteúdo desse vídeo é baseado em um artigo que eu acho muito interessante. Esse artigo foi publicado no início dos anos 80, na Harvard Business Review. E assim, né? Se é Harvard, a gente já imagina que seja algo bom. Mas você vai ver que realmente é bom mesmo, viu? E apesar de ser do início do século passado, o conteúdo ainda vale até hoje. Esse artigo basicamente descreve as 5 fases de crescimento dos pequenos negócios. E eu vou falar aqui para você sobre as 3 primeiras fases. Porque essas 3 primeiras fases já vai dar uma base aí para a gente entender um pouco mais sobre expansão. Ou seja, esse conteúdo que a gente vai falar hoje é o passo a passo do que você precisa fazer para preparar a sua empresa para uma determinada expansão. Fechado? Um ponto que é importante é que ele usa alguns elementos para descrever cada fase do negócio. E esses elementos são foco na gestão, a organização do time, o tipo de gerenciamento, o sistema de controle e o sistema de recompensa também, tá? Mas calma que eu vou explicar no detalhe o que é cada um desses elementos. Além dessas características também, ele mostra qual a crise que a empresa precisa passar para ir para uma próxima etapa. Dentre as 3 fases que a gente comentou, a primeira delas é a etapa de criatividade. O foco dessa etapa é fazer e vender, ou seja, o time basicamente está preocupado em fazer e vender. A organização do time ela é informal, ou seja, ninguém é chefe de ninguém e não tem hierarquia, uma liderança. Por isso, o tipo de gerenciamento ele é individual, ou seja, a pessoa tem uma ideia, ela vai lá e executa sozinha. O sistema de controle basicamente é o marketing, né? Porque as pessoas só querem saber se o negócio vendeu ou não. E o tipo de recompensa para essa etapa, né? Ou seja, o que motiva e atrai as pessoas a estarem com você é sociedade. Então, beleza. Se você se identifica com essa fase, você vai precisar passar por uma crise para fazer com que o seu negócio vá para um próximo nível. E essa crise é a crise de liderança. E eu já vou te adiantando que essa é uma das principais e mais difíceis crises que você vai passar, tá? E 70% das empresas hoje nem conseguem passar dela. Para vencer essa crise de liderança, você tem que criar uma figura central na empresa e basicamente demitir todo mundo que não deveria estar na organização, mas que está lá só porque é seu amigo, ou é seu parente, ou foi chamado porque o negócio estava no início, contribuiu um pouquinho e agora não está contribuindo mais. Então, esse é o momento que você precisa tomar essa decisão difícil e organizar o time como um todo. Em resumo, é basicamente criar um time qualificado com pessoas que gostam de ser avaliadas com base em suas respectivas performances, né? E com base em resultados. Ah, Caleb, mas eu não contrato porque eu não sei delegar. Ah, eu não contrato porque eu não acho ninguém melhor do que eu. Cara, na boa, se você espera encontrar alguém pronto no mercado, pode desistir dessa ideia. Isso é muito raro de acontecer e é muito caro. É muito melhor que você aprenda a ser um bom líder nesse começo e assim consiga formar bons profissionais do que esperar cair do céu. O crescimento do seu negócio nessa fase depende disso. Agora vamos para a segunda fase, que é a de direcionamento. Aqui o foco
da gerência é a eficiência da operação. O que seria isso? É basicamente conseguir os mesmos resultados gastando menos. A organização da equipe, ela basicamente é centralizada nessa fase. Ou seja, você concentra tudo em uma pessoa. Por isso o tipo de gerenciamento é diretivo. Ou seja, a figura central da empresa dá todas as ordens e basicamente ela fiscaliza tudo, tá? Porque essa pessoa, ela vai ter muito ali o controle de qualidade do produto. Então, a gente vai ter um microgerenciamento bem expressivo nessa fase do negócio. O controle nessa fase aqui, ele é feito por meio de processos. Ou seja, a empresa ela começa a catalogar e a definir bem os seus processos. E também por meio de centro de custos. E aí vocês devem estar se perguntando, beleza, e nessa fase, o que motiva as pessoas? Salário, meritocracia, bônus e prêmios também, quando essa pessoa atinge algum marco ou alguma meta. E a crise que você precisa enfrentar nessa fase é a crise da autonomia. Essa é uma fase bem difícil também, tá? Porque é justamente o momento que você precisa deixar de centralizar as coisas em uma pessoa e passa a descentralizar mais tudo isso, tá? E aí você tem que definir ali resultados e combinados com o seu time e deixar que cada uma das pessoas encontre quais são os melhores caminhos para alcançar tudo isso, beleza? Mas para você vencer essa crise, a chave é construir um planejamento com toda a equipe. Realmente incluir eles no processo de construção, não ficar uma coisa só da diretoria, tá? Nesse plano, você deve listar os objetivos gerais da empresa e das áreas como um todo e as metas que indiquem que esse objetivo está sendo alcançado, está sendo perseguido. Uma metodologia excelente para você fazer isso é a dos OKRs, né? OKR é um acrônimo de objetivos e resultados chaves. Só para vocês terem uma ideia, na minha principal empresa hoje, a Zapay, todo quarter, né, todo trimestre, a gente reúne os times justamente para destrinchar o objetivo macro da empresa, quebrando esse objetivo macro em OKRs para cada uma das áreas, tá? E essa construção, ela é justamente feita em conjunto. Lá a gente não gosta de construir essas metas e esses objetivos de forma vertical. A gente gosta muito de construir isso de forma horizontal. Ou seja, chamando o time, igual eu falei para vocês, para participar da construção junto com a gente. Bom, vencida essa crise da autonomia, você vai caminhar para a terceira fase, que é a fase da delegação. O foco da gerência nessa fase aqui é a expansão de mercado, ou seja, abrir mais unidades, conseguir novos perfis de cliente, diversificar seu modelo de negócio, trazendo inovações disruptivas e incrementais, fazer parcerias estratégicas e, enfim, por aí vai. A organização aqui, ela passa a ser descentralizada, porque não é mais uma pessoa que toma a decisão de tudo ali, né? Porque agora você vai ter novas pontas de autonomia. Inclusive, essa descentralização, ela pode ser no sentido geográfico também, viu? Por exemplo, na Zapay, a gente está em vários estados. A organização do time, ela passa a ser por delegação. E o sistema de controle é por meio de reuniões de atualização, reports e feedbacks, né? O tipo de gerenciamento aqui, ele passa de centro de custos, que era a fase anterior, para um centro de lucro. Ou seja, você consegue enxergar uma transição bem interessante entre a fase 2 e a fase 3, onde a gente saiu de uma fase com bastante microgerenciamento para uma fase com bastante autonomia que foi dada aos colaboradores. Então, resumindo, pessoal, a gente começa com foco em vendas, lá na fase 1, e depois a gente começa a entender que para crescer a gente precisa montar um time. Mas o primeiro passo para isso é nos desenvolver como líderes, né? Que precisamos ser capazes de direcionar a equipe e desenvolver as pessoas. E quando essas pessoas já estiverem capacitadas, a gente começa a dar mais autonomia para elas, pois provavelmente a gente vai ter já um plano estratégico, processos e objetivos bem definidos e compartilhados
com esse time como um todo. Beleza. E depois de você ter montado um time e ter dado autonomia para esse time, você começa a pensar em expansão, ganhar mais participação de mercado. E para isso, você vai precisar inovar. Beleza, galera? Espero que eu tenha ajudado a clarear um pouco mais as ideias aí. E se você quer saber sobre mais algum ponto em específico, por exemplo, Caleb, como faz para delegar? Caleb, como faz para escalar minhas vendas? Enfim, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo, ou colocando, por exemplo, um vídeo aqui no YouTube mais tarde. Então, se inscreva no canal para não perder nada e conheça a Escola Gestão Metrificada. Minha escola que basicamente te ensina quais métricas você deve olhar para conduzir todo esse processo, toda essa jornada que a gente falou aqui no vídeo. E para isso, eu vou deixar aqui o link na descrição para você conseguir se aprofundar mais sobre o assunto. Então é isso, galera. Obrigado aí, um abraço e te espero no próximo vídeo.